Quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, ligados, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco porque a palavra é de Deus, a palavra é viva e nós somos apenas um canal de bênção, apenas um instrumento de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, à sua vida. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, voltada às nossas irmãs, às mulheres, mas também vai alcançar os irmãos que estão nos assistindo, vai alcançar os jovens, todos aqueles que estão assistindo. Então, convide aí uma mulher que você conheça, né, a sua amiga, amiga de trabalho, sua vizinha, convide ela para ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai alcançar corações nessa noite, assim como o Espírito Santo de Deus ministrou, irmãos. No meu coração, minhas amadas irmãs que estão aqui me assistindo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. E eu queria pedir que todos vocês abrissem comigo a Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu gostaria de falar algo que o Senhor já falou conosco aqui nessa noite. Deus já confirmou a palavra aqui conosco, Deus já falou sobre adoração, sobre promessa, né? Deus já falou conosco e eu quero só complementar um pouquinho na direção do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer falar conosco mais uma vez, né? Eu quero trazer uma palavra, a Bíblia diz aqui na epígrafe do texto que a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E é sobre essa mulher que eu quero falar nessa noite. E nós vamos discorrer um pouquinho, uma breve reflexão, tá, irmãos, para a nossa vida. E eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito mais a nossa vida espiritual, o nosso emocional, que muitas das vezes está abalado. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Então vamos ler a palavra. Eu vou ler, na verdade, 2 textos, porque o Senhor ministrou no meu coração 2 mulheres. 2 mulheres que tiveram atitudes iguais, mas com um contexto de vida diferente. Eu vou falar... aqui, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, está em Lucas 7, versículo 36, que diz assim a palavra de Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Eu vou ler agora o versículo 48, 49 e 50. Diz assim... E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E tem mais um capítulo que eu gostaria de ler, de Lucas mesmo, capítulo 8, só dar uma viradinha na página. Lucas capítulo 8, vou ler agora sobre uma outra mulher que é muito conhecida nossa também, palavra, né, conhecida na nossa igreja, nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo. Diz assim, Lucas 8, a partir do versículo 43, diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E olha o que Jesus disse para essa mulher. E ele lhe disse,
Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, palavra poderosa para a nossa vida. Vou estar fazendo uma breve oração, né, para que o Senhor venha iluminar o nosso coração, abrir, quebrantar o nosso coração, nos dar sensibilidade à sua voz. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua rica palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva. A tua palavra cada dia fala conosco de uma forma diferente. E nós cremos que nessa noite o Senhor vai falar aos nossos corações. Pai, alcança as vidas que precisam, Senhor, assim como eu preciso, assim como os meus irmãos que estão aqui precisam. Nós carecemos de ouvir a tua voz. Que somente o teu nome seja exaltado, seja glorificado, porque a palavra é tua, Senhor, e nós queremos te agradecer desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. E eu louvo a Deus por essa palavra, irmãos, porque quando o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, eu fui muito tocada por Deus, muito tocada. Eu aprendi muito com essas duas mulheres. Primeiro, essa mulher que a Bíblia diz que era uma mulher pecadora. E eu, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei, me perguntar por que essa mulher, a Bíblia diz que ela é pecadora. A Bíblia não revela o pecado dela. A Bíblia não fala, o que ela fez de errado. A Bíblia só diz que ela era uma mulher pecadora. E talvez essa mulher já, na sociedade, excluída por essa palavra. Porque naquela época a gente sabe que tudo era mais difícil para as mulheres. Naquela época a mulher, por coisas pequenas, eram excluídas da sociedade, como nós lemos também da mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ver depois também porque, que ela também era excluída por conta do seu problema, da sua enfermidade. Ela também era excluída da sociedade. E essa mulher, a pecadora, que a Bíblia relata aqui, que ungiu os pés de Jesus, eu fico imaginando, porque a Bíblia diz assim, não se aprofunda muito na vida dessa mulher, mas fala da condição dela, que é uma mulher pecadora, uma mulher que precisava da misericórdia de Deus e reconheceu isso, ela reconheceu. Só que antes de falar dessa mulher, o texto começa dizendo que um dos fariseus convidou Jesus para ir até a casa dele, porque Jesus era um homem de fama na época, tinha feito muitos milagres, muitas maravilhas, e nós sabemos que os fariseus, eles não aceitavam os ensinamentos de Cristo. E eu fiquei assim, parando para pensar um pouquinho, o porquê, qual foi a intenção de Simão convidar Jesus para ir na casa dele? Qual era a verdadeira intenção? Porque às vezes a gente não entende por quê. Qual foi o convite? Por que ele convidou Jesus para ir ali? O que ele queria com Jesus? E nós sabemos que Simão convidou Jesus, Jesus vai, porque onde Jesus é convidado, ele entra, e ele entra de bom grado, porque Jesus é assim, ele espera a gente fazer o convite para ele. E quando nós fazemos o convite, ele vem, ele entra, e ele quer que a gente faça algo para ele. Quando a gente convida Jesus para entrar na nossa casa, que aqui é nossa casa espiritual, quando a gente convida, a gente tem que oferecer algo para Jesus. E Jesus entrou na casa de Simão e nada Simão fez por Jesus, porque naquela época eu estava, meditei um pouquinho, fui pesquisar um pouquinho sobre o texto. Naquela época era muito comum na cultura da época, quando uma pessoa era convidada, a pessoa tinha que lavar os pés, secar com a toalha, era todo, aquele recebimento maravilhoso, beijava no rosto, como seja bem-vindo. E Simão não fez nada disso para Jesus, irmãos. Simão perdeu uma grande oportunidade. Ele perdeu uma grande oportunidade porque Jesus estava dentro da casa dele. E ele não fez nada, irmãos. E eu fiquei pensando o porquê, como que aquela mulher, ela fez aquilo tudo dentro da casa de Simão. Ela sabendo que era dentro da casa de um estranho, uma pessoa importante na época. Então, aquela mulher, sabendo que Jesus estava ali na casa de Simão, ela não perde a oportunidade. Ela fica sabendo, e eu já fico imaginando, fico tentando imaginar aquela mulher pensando assim, eu preciso ir lá, Jesus está lá, eu preciso ir lá, porque Ele tem o que eu preciso. Então ela sabia que somente quem tinha aquilo que ela precisava de Jesus. Foi falado aqui sobre esperança. Talvez essa mulher já não tinha mais esperança de vida.
Já não tinha mais perspectiva, né, de ser uma mulher bem recebida na sociedade. Mas ela sabia, irmãos, minhas irmãs amadas que estão nos ouvindo, ela sabia que existia um Jesus que não estava preocupado com o que ela fez de errado. Mas existia um Jesus que estava preocupado, sim, com a vida dela em todas as áreas, não somente a vida em perdoar o pecado dela, mas Jesus queria trazer de volta a integridade daquela mulher. Então eu vi, aqui no texto diz que eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, irmãos, ela não perdeu tempo. Ela foi, eu não sei se ela se ajeitou, a Bíblia não diz se ela se arrumou, o que que ela fez, mas ela estava com algo de muito valor consigo, e ela pegou isso que ela tinha de muito valor, e ela levou, porque ela disse que eu não posso apenas chegar lá e falar do meu pecado, eu preciso oferecer algo para ele. Irmãs amadas, irmãos amados, todos que estão nos ouvindo, muitas das vezes o Senhor, a gente se achega até o Senhor, a gente pede perdão, a gente agradece, a gente fala tanta coisa, mas nós esquecemos de oferecer algo que nós temos de mais importante. Eu não estou falando algo material, é algo que está dentro de você e que às vezes, muitas das vezes, até dentro de mim, muitas das vezes a gente não faz para Deus a forma que nós deveríamos fazer. Porque essa mulher, ela entregou talvez algo de mais valor que ela tinha, né? Que era um vaso de alabastro com unguento. E ela, sabendo que Jesus estava ali, ela entra sem olhar para ninguém. Ela não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ela foi até Jesus e ali ela se ajoelhou e se humilhou. E uma coisa eu aprendo aqui com essa palavra, que mesmo ela sabendo que tinha algo de muito valor, ela não chegou quebrando o vaso, ela não chegou logo jorrando aquilo que ela tinha de muito valor diante de Deus. Não, primeiro ela se humilhou. Primeiro ela foi aos pés de Jesus, ela chorou, ela não tinha palavras. E eu quero dizer para você, minha amada, querida, abençoada que está nos ouvindo, o Senhor colhe a sua lágrima. O Senhor, Ele colhe e Ele coloca dentro do odre. Porque a sua lágrima tem valor. E quantas vezes a gente, mulheres, não temos palavras. Quantas vezes estamos, né, nos questionamos a nós mesmos. Temos pensamentos, conflitos internos que só a gente sabe. Que às vezes nem o nosso esposo sabe. Às vezes pessoas que estão perto de nós não sabem. Só a gente sabe que a gente passa, só a gente sabe, nós e Deus sabemos o que passamos. E eu queria dizer para você que você tem muito valor para Deus. Como essa mulher, ela foi até Jesus, ela ofereceu o melhor dela. Ela se humilhou, ela chorou, ela não tinha palavras para dizer. Mas o Senhor conhecia o coração daquela mulher, porque nós servimos um Jesus que sonda a mente, que sonda o coração. Ele sabe da sua história, Ele sabe de onde você veio, Ele não se importa com o seu erro, com o seu pecado. Só existe um acusador e o nome dele é Satanás. E ele quer acusar, ele quer nos acusar, nos apontar. Mas eu queria dizer algo para você, tá? Debaixo da autoridade do Espírito Santo. Que se você já pediu perdão a Deus, se você já se humilhou, o Senhor já jogou no mar do esquecimento. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e são chamados segundo o seu propósito. Se você já se humilhou, se você já pediu perdão, querida, amada, meu irmão que está me ouvindo, fique tranquilo. Continue adorando ao Senhor, Ele já te perdoou. É só não permanecer no erro, é só não permanecer no mesmo pecado. É bola para frente, é virar a página, é se arrepender, é servir a Jesus. Porque essa mulher, ela se humilhou, ela se arrependeu, ela adorou a Deus. Ela ofertou o melhor dela. Tudo que o Simão não fez, ela fez. Ela derrubou, ela lavou os pés de Jesus com aquele odre que estava com ela. Ela secou os pés de Jesus com seus cabelos e ela beijou, né? Isso mostra que ela queria ter uma certa intimidade, né? Porque beijo fala de intimidade, abraço. Então fala de intimidade com Deus. Ela queria ter algo a mais. Ela não queria apenas que Jesus perdoasse ela.
Ela não queria apenas falar, Senhor, me perdoa, não. Ela queria algo maior. Ela queria intimidade, ela queria, sabe, que Jesus pudesse abraçá-la. E Jesus é tão maravilhoso, que mesmo com tudo isso que aconteceu, né, Simão questiona. A gente lê, eu não li o texto, mas você pode abrir a sua Bíblia, tá? Em Lucas 7, depois de escorrer o texto, você vai perceber que Simão, ele começa a questionar a Jesus. Ele fala, se Jesus soubesse quem é esta mulher que está beijando, né, os seus pés e tal. Mas aquela mulher não se importou com o que falavam dela. Ela não se importou. E eu queria dizer para você, não se importe com o que dizem de você. Não se importe. Olhe para Jesus. Siga em frente, minhas amadas irmãs que estão aqui. Gabi, siga em frente. Não se importe com aquilo que dizem. Porque se você tem um objetivo, se você tem um propósito, se você tem um foco, quer adorar a Deus, quer servir a Jesus, quer adorá-lo em espírito e em verdade, eu só tenho a dizer para você que Deus só tem a acrescentar na sua vida. E Jesus diz uma palavra de cura para aquela mulher, talvez uma palavra que ela não ouvia há muito tempo, né? Jesus diz para ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre eles, quem é este que até perdoa pecados? Só nosso Jesus, ele pagou um alto preço, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Ele derramou um preço de sangue. Por isso nós somos livres, né? Muitas pessoas acham que nós somos, né, bitolados, escravos, mas não, nós somos livres em Cristo. Deus nos dá a liberdade. Quando nós começamos a conhecer, a meditar na palavra, a conhecer verdadeiramente quem é esse Jesus, nós começamos a ver que nós temos liberdade de servi-lo, de adorar. Onde nós queremos adorar, nós podemos adorar. A irmã Libiane falou aqui, não só dentro da igreja, mas também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus, sabe, em espírito e em verdade. E o mais lindo, que além de perdoar os pecados dela, Jesus diz, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se tem algo que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a sua vida, é paz. É a paz que excede todo entendimento. E eu creio que em nome de Jesus, o Senhor está derramando paz sobre a sua vida. O Senhor está derramando paz e sentimento de medo, depressão, ansiedade. O Senhor está repreendendo hoje na sua vida, está derramando paz. Paz que excede todo entendimento. E eu creio que nessa noite você vai dormir bem, minha amada irmã. Quantas não conseguem mais dormir, aflitas, angustiadas, com medo do que vai acontecer, com medo do dia de amanhã. Não fique assim não, minha amada. O Senhor lhe supre todas as nossas necessidades. E quando o Senhor fala de necessidade, Ele não fala só de necessidade de alimento. É necessidade em todas as áreas, espiritual, mental, física. Deus quer levantar mulheres cheias da autoridade, cheias de ousadias, cheias do poder de Deus. E eu creio que você é uma mulher assim abençoada. Não deixe que ninguém diga que você não é abençoada, porque você é abençoada. Você é uma mulher abençoada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, minha amada. E assim como essa mulher, como aconteceu tudo isso com ela, a mulher com desejo de adorar a Deus, porque quando fala, né, que ela se ajoelha, se prostra, fala de adoração. E nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo, independente das circunstâncias. Deus tem falado conosco, né, aqui na igreja, fora. Deus tem falado que nós devemos adorar, é isso que Deus quer, que Ele seja adorado, Ele precisa ser adorado. Nós precisamos adorar a Deus, Ele nos deu um coração adorador. Precisamos, independente das circunstâncias, porque nem sempre a gente está bem. Nós somos seres humanos, nós não somos super-homens, super-mulheres. Tem dia que nós acordamos abatidas. Só nossos esposos sabem, meu esposo está ali, ele sabe. Tem dia que eu estou super estressada. Mas o Senhor, Ele nos dá graça. Ele dá graça, Ele nos ajuda. Porque isso faz parte da nossa humanidade. Nós precisamos, às vezes, ficar tristes, abatidas, para nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. Que nós precisamos de Deus. Amém?
E assim como o Senhor, né, curou essa mulher e disse para ela, vá em paz, o Senhor também curou a mulher que estava enferma, a mulher do fluxo de sangue que padecia 12 anos de uma enfermidade. E essas duas mulheres, elas tiveram algo muito parecido, que foi a atitude. Elas tiveram uma atitude de ir até Jesus, de se achegar até Ele, né? Elas tiveram essa atitude de se achegar até Jesus. Elas ansiavam pela presença de Deus, pela presença de Jesus, porque onde tem presença, tem cura, tem milagre, tem salvação, tem libertação. Aonde tem cura, tem isso, irmãos. Só Jesus é capaz de fazer isso. E essa mulher do capítulo 8, né, de Lucas também, a partir do versículo 43, uma mulher que padecia já 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. A Bíblia diz que ela já não tinha mais, né, dinheiro para nada. Talvez o recurso já tinha acabado. Às vezes ela não tinha mais esperança. Às vezes ela estava triste, abatida, também excluída, porque naquela época uma mulher com essa doença tinha que ser excluída da sua família, tinha que ser excluída da sociedade. Eu fico imaginando a aflição dessa mulher, irmãos, porque mulher é sensível. A mulher, e meus irmãos que estão ouvindo aqui, podem confirmar comigo que a mulher é mais sensível, né, irmãs? As mulheres são mais sensíveis. E eu fico imaginando essa mulher triste, abatida, precisando de uma cura, talvez até fraca por perder muito sangue, né? Talvez até fraca, frágil. Mas ela ouviu falar de alguém que estava passando ali próximo onde ela estava. E quando ela olhou e ela viu que Jesus passava, ela falou consigo mesma, se eu tão somente tocar, se eu só for lá e tocar nele, eu tenho certeza que eu vou ser curada, porque com certeza ela já tinha ouvido falar de Jesus e ela sabia das maravilhas que Jesus fazia, do que ele era capaz de fazer. E ela não se importou com a multidão. Como a primeira mulher, a pecadora, que ungiu os pés de Jesus, ela não se importou com quem estava em volta daquela mesa. Essa mulher também não se importou com a multidão, que talvez poderia impedir ela de se achegar até Jesus. Ela tinha um objetivo. Ela tinha um propósito. São mulheres de propósito. Mulheres que quando vão até Jesus já vão com um propósito, com o que querem. E nós precisamos de se achegar até Jesus com um propósito, minhas amadas. Muitas das vezes as circunstâncias fazem com que nós não tenhamos propósitos. E nós precisamos ter propósitos. Nós precisamos ser mulheres ousadas, né, espiritualmente falando. Então essa mulher, ela foi até Jesus, ela olhou para a multidão, ela falou, se eu tão somente tocar, eu fico imaginando talvez fraca, né? Fraca, abatida, frágil. Às vezes pode ser que ela estava cansada, não sei. Mas foi até Jesus. Ela enfrentou toda aquela multidão, né? Vamos tentar imaginar a cena. Ela enfrentando aquela multidão e de repente ela toca só na orla, só na veste de Jesus, ela tocou. E quando ela tocou, imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente Jesus parou e olhou e perguntou, quem me tocou? Tinha uma multidão ali tocando Jesus. Tinha muita gente, mas uma mulher tocou diferente. E quando ela tocou, saiu poder, saiu virtude de Jesus. E nessa noite eu quero te convidar a tocar em Jesus. Jesus está aí contigo, na tua casa, dentro de você. Ele só está esperando um convite seu para trazer a cura que você precisa, o milagre que você precisa. E muitas das vezes nós recorremos a tantas pessoas, nós recorremos a tanta gente, aleluia, e não recorremos a Jesus, que tem cura, que tem milagre para a nossa vida. E Jesus, ele tem milagre. Se recorra a Jesus nessa noite, minha amada, meu amado, vá até Ele. A Bíblia diz que imediatamente, irmãos, imediatamente saiu o poder de Jesus e Ele parou para ouvir aquela mulher. E quando Ele para e olha para aquela mulher, ela viu que ela não podia se esconder. Ela viu que ela não podia se esconder de ninguém, porque ela já estava ali prostrada diante de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, ela começa a confessar. Ela começa a dizer, declarar a Ele diante de todo o povo, por que ela tocou em Jesus. Confesse a Deus.
Confesse a Jesus. Fale para Ele o motivo da sua angústia, da sua tristeza, o motivo do seu problema, o porquê que você está angustiada, o porquê que você está abalada. E se você estiver alegre, diga para Ele também que você está alegre. Mas não deixe de ter essa comunicação com o Senhor. Não deixe para buscar Deus somente em dias difíceis. Busca Jesus também em dias de bonança, em todo momento, em todo minuto, em cada segundo. Busca Jesus. E é nos momentos de dificuldade que nós mais aprendemos com Deus. Foi nos momentos de dificuldade que eu mais aprendi com Jesus, irmãos. E essa mulher, ela começa a confessar, ela começa a dizer o porquê que ela tocou. Claro que Jesus já sabia do problema dela, mas era necessário ela dizer, era necessário. E ela começou a dizer para Jesus o que ela sentia, o porquê que ela tocou. E ela logo sarou. A Bíblia diz que quando ela toca, ela logo sarou, o sangue estancou. Esse é o poder de Deus. Quando a gente toca em Jesus, Ele na hora, Ele faz um milagre. E a Bíblia diz no versículo 48, que depois dessa mulher ter confessado, depois dela ter falado com Deus, tudo aquilo, por que ela tocou, aí Jesus diz para ela, tem bom ânimo. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Trazendo a autoestima dessa mulher de volta. Trazendo a alegria dela de volta. Porque Jesus, Ele faz isso, Ele traz alegria. Ele faz com que nós até nos alegremos diante da tristeza. Jesus falou para ela, tem bom ânimo, filha. Jesus está falando, filha. Talvez quanto tempo essa mulher não escuta, filha. Eu te amo, filha. Porque Jesus, ele é tão amoroso. Esse Jesus é tão lindo, irmãos. Quando eu penso em Jesus, ele é amoroso demais. Jesus, ele tem um amor por nós indescritível, inexplicável, que a gente não consegue expressar esse amor. Esse amor de Deus, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos. E Jesus está sempre de braços abertos para nós. É maravilhoso. Poder dizer isso, poder declarar o amor de Deus é maravilhoso, irmãos. Eu queria dizer para você o último versículo. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E o Senhor nessa noite está dizendo que te dá paz, a paz que excede todo entendimento. E Ele quer nos encher de sua graça, de sua presença. Glória a Deus, eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nada e ninguém vai nos impedir de adorar o nome do Senhor. Não tem falta de energia, não tem falta de internet. Nada nos falta, porque o Senhor Jesus está aqui conosco. E eu quero agradecer. Nós retornamos aqui para finalizar este culto, para agradecer a vida de cada irmão que esteve conosco, que retornou, né? Porque nós tivemos que voltar, fazer uma outra live. E nós queremos agradecer ao Senhor por sua vida. Por esta palavra maravilhosa que a nossa irmã Fernanda nos trouxe nessa noite. Fomos alimentados, fomos abençoados pelo Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida da serva do Senhor. Vida esta que há um tempo atrás estava aí. Estava perdida, irmãos. Mas eu me lembro do dia que ela aceitou Jesus num culto ao ar livre. Ela recebeu o Senhor como Salvador e hoje está aqui como serva do Senhor, livre, sendo usada pelo Senhor para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida. Isso é o que o nosso Deus faz, é um Deus de milagre. E eu quero agradecer a Deus, quero agradecer orando. E o nosso pastor estará impetrando a bênção apostólica nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por este culto maravilhoso, pela tua doce presença, Senhor. Nada pôde, Pai, nos impedir de te adorar nessa noite. Nada pôde impedir a nossa adoração, nosso louvor a ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Continua conosco, Senhor, nessa noite, nos abençoando, nos guardando, abençoando nossa casa, nosso lar, com a tua doce presença, Pai. Fica conosco, Senhor, nos abençoando a cada dia, no nome de Jesus, amém. Eu quero deixar um versículo para os irmãos. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, amém? Salmo 62, versículo 8. Deus abençoe a todos nessa noite, a bênção apostólica.
Queridos, a paz do Senhor. Que bom, né? Que culto maravilhoso, que presença maravilhosa. Estenda as suas mãos, vou impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém. Que Deus abençoe todos vocês.